Graças a Deus pela bênção da vida, a bênção da salvação e a esperança de vida eterna com Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra para levar até você, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, começando do versículo 35, e eu vou ler até o 40. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Meus irmãos, temos uma passagem tão importante, maravilhosa. Filipe, que ficou depois conhecido como Filipe o Evangelista, era um dos sete diáconos. Mas, com aquele problema da perseguição que houve, Filipe também foi para Samaria. E chegando em Samaria, ele começou a anunciar Jesus. E começou a ter um avivamento muito grande, almas sendo salvas, curas, operações poderosas. Mas no meio deste avivamento, o Senhor chama para Filipe e manda que ele fosse no caminho de Gaza. E ele obedeceu? É o trecho que nós estamos lendo agora, esse setor. Nesse caminho de Gaza, e uma carruagem, e um homem importante. Este homem era Eunuco Mor, o tesoureiro, o homem importante da rainha de Candace, lá da Etiópia. E Filipe parece que a carruagem está indo, né? Ele está caminhando e ao lado parece que ele escutou a palavra, que aquele homem estava lendo uma determinada palavra. E ele pegou, Filipe perguntou: vem cá, você entende o que está acontecendo, o que está lendo? Olha, como é que eu vou poder entender se alguém não me explicar? E aí subiu para o carro com Filipe. Muito bem. E Filipe então começou a falar de Jesus. Meus irmãos, a operação do Espírito Santo é uma coisa tão gloriosa, tão poderosa, tão maravilhosa. Aqui nós encontramos duas surpresas, se assim quisermos entender. Uma, Filipe estava no meio de um avivamento. E era o homem usado por Deus para este avivamento. E aí o Espírito Santo fala com ele, determina que ele vá para outra região. Então ele foi lá para o caminho de Gaza. Outra surpresa é que aquele homem da Etiópia, Eunuco Mor, ele também estava vindo de Jerusalém, ele ia de volta para a sua terra. E parece-nos dar a entender, como de fato era, que ele era um estudioso da palavra, um temente a Deus. E ele está lendo a palavra. E aí o Filipe escutou. E o Senhor mandou ele se aproximar, se chegar. E o eunuco também recebeu. Que coisa gloriosa agora. Os dois dentro do carro. E Filipe começou a explicar a palavra. E começou a falar a respeito de Jesus.
E a operação foi tão poderosa do Espírito Santo que aquele homem abriu o coração e disse para Filipe: olha, aqui tem água, nessas imediações tem água. O que é que impede então de eu ser batizado e ser um crente? Ter esperança com Cristo? E Filipe então disse: olha, pode, se tu creres de todo o teu coração. E o eunuco disse: olha, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que declaração, meus irmãos, que declaração! Eu creio, Filipe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu ouvi a palavra, eu creio, aceitei. E agora eu quero ser batizado. Eu quero ser um discípulo de Cristo. E aí, diz a palavra, que ele mandou parar o carro e desceram ambos à água. Que coisa gloriosa! Fosse nessa época moderna, alguém poderia estar tirando ali um vídeo, né? Está lá aquele homem preto, importante, e aquele outro homem, um judeu, batizando. Mas não tinha fotografia. E ele, então, foi batizado. Os dois estavam na água. E aí saíram da água. Que coisa importante agora também mesmo. Aquele dia foi um dia de surpresa para o eunuco e para o Filipe. Saíram da água. E aí tem uma palavra importante que eu não vou focalizar hoje. E o Senhor arrebatou a Filipe. Não sabemos como, não vou entrar no mérito. E foi surpresa novamente para o eunuco. Daqui a pouco o Filipe desapareceu. E daqui a pouco Filipe se encontrou lá no litoral. E diz a palavra que ele se achou em Azoto, uma das cidades do litoral. E aí o que acontece? Então ele agora está voltando para a terra, para sua casa, lá para Cesareia. E aonde ele ia passando, anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Meus irmãos, quem olha de repente pode dizer: mas Filipe estava no meio de um avivamento. E como é que o Senhor tira ele do avivamento? Mas ele foi lá, fez o trabalho, batizou. Este homem levou a semente para a Etiópia. Coisa gloriosa, meus irmãos. E Filipe está em Azoto, voltando para sua cidade, mas no caminho está pregando, está anunciando, ganhando almas. A operação do Espírito Santo, meus irmãos, ultrapassa todo aquilo que nós podemos entender. É a operação do Espírito. É por isso que o Senhor diz: o vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Tu não sabe como é que o Espírito vai agir, a maneira que vai agir. Faz coisa gloriosa, poderosa, maravilhosa. Foi assim nesta passagem de eunuco da Etiópia. E também com Filipe. Coisa gloriosa. Agora eu quero terminar. Mas, meu irmão, o Senhor é o mesmo. Se nós formos ver na face da terra, isso não é mais registrado, porque foi registrado porque estava na formação das Escrituras. Quantas obras poderosas e maravilhosas que seriam de testemunho que ele continua fazendo. Usando homens, usando mulheres, salvando, operando, porque ele tem todo o poder e ele opera. O Senhor Jesus continua operando. Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas não ficou morto, ele ressuscitou, está vivo, operando pelo seu poder. Eu quero agora orar. Pai de amor, eu te agradeço pela oportunidade de pregar a tua palavra. Agora quero pedir pelo teu servo, a tua serva, abençoa maravilhosamente, dando entusiasmo e dando alegria. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.